Boa noite, Elton. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Vitor. Boa Doutor noite, Vitor. boa noite, boa noite. Cláudia. Boa Sorel. noite. Que alegria. Meu amigo Zé Du, muitíssimo boa noite. Boa noite, doutor Vitor. Boa noite, Léo. Boa noite, a doutora Cláudia. Sejam muitíssimo bem-vindos. Zé Du, satisfação imensa. Depois de uma pequena pausa, confesso que já estava bem, com muita saudade aqui do nosso papo de familiarista e já vim recebendo algumas Você reclamações. diz isso para todos. Estava recebendo reclamação já nesse sentido, o pessoal perguntando quando é que a gente ia retomar. Então, sem mais delongas, muitíssimo obrigado a todos, tá, pela presença. Vou já abrir para as considerações iniciais. Temática muito sensível, bastante, muitíssimo importante, que precisa realmente ser trazida ao debate. Então, Zé Du, meu querido, eu vou deixar aberto para as suas considerações iniciais, depois o doutor Vitor, a doutora Cláudia, enfim, aqui nós não temos essa formalidade, né? Mas sejam todos muitíssimo bem-vindos e vamos nessa. Zé Du, meu brother, a palavra é sua. Eu só posso dizer que eu estou muito satisfeito que a gente mascou, né, um mês. Não, nós mascamos 2 meses, não foi? A vida atribulada vai nos engolindo e a gente não pode. A gente tem esse compromisso aqui de trazer essas conversas que têm sido extremamente relevantes, né? A gente poder conversar francamente, abertamente, como você disse, sem muitas formalidades, levar uma conversa sobre temas que são relevantes. E esse tema em especial, Elton, me chama a atenção, porque a gente que é advogado, e eu falo sempre isso, a gente, na verdade, num divórcio que tem crianças, a gente tem que ter em mira que a função do advogado é advogar para a criança. O advogado tem que advogar para as crianças no divórcio, porque os adultos se viram. Os adultos têm os seus mecanismos, a doutora Cláudia pode falar sobre isso melhor do que a gente, mas tem os seus mecanismos psicológicos, né, mais desenvolvidos, conseguem lidar melhor com essas questões. E as crianças não sabem nem o que é uma conjugalidade. Imagina o que é para uma criança o desfazimento de uma conjugalidade, né? E a doutora Cláudia tem um trabalho, foi o seu doutorado, né, doutora Cláudia, falando sobre o estresse das crianças, né, no divórcio. E a alegria também de estar aqui com o doutor Vitor, que é um juizaço das varas de família, é um consenso. Mesmo pessoas de outras comarcas que vêm fazer, eventualmente, audiência com o doutor Vitor aqui na Terceira de Família de Vitória, ficam positivamente surpresos. Então, nós estamos aqui com um mediador, né? Um mestrando em mediação, vamos dizer assim, né, Elton? Estamos aqui com uma psicóloga que sabe muito bem o que está falando. Estamos também com um juiz que tem uma sensibilidade ímpar para lidar com essas questões. Eu acho que, tirando aquele que vos fala, a gente está muito bem aqui, né? Muito mentiroso. Zé Du, não roube o meu papel de abridor e fechador da live, tá? Pelo amor de Deus. Doutor Vitor, meu querido. E agradecer aos que estão presentes aí, que vão nos acompanhar. E alegria poder. E podem mandar as perguntas aí, as dúvidas, que a gente vai tentando conversar, tá? Vamos estabelecer um diálogo aqui. Passo então para a doutora Cláudia, para a convidada. Eu agradeço imensamente o convite, a oportunidade de falar um pouquinho da minha pesquisa de doutorado. Eu queria parabenizar muito, assim, meus colegas Elton, Zé Du, que sempre trazem essa temática, né, do olhar para a criança nesse contexto de divórcio, né, para esse lugar de vulnerabilidade que as crianças estão no momento de crise da família. Então, muito importante estarmos aqui com um juiz de família, um advogado de família, um mediador de família e uma psicóloga que atua nas varas de família também. Eu acho que esse diálogo, esse momento aqui é muito especial, de verdade, para pensar famílias no contexto de separação, na crise do divórcio. Eu penso que é essa medida, é esse diálogo de cuidado que as famílias precisam, né? E cuidando das famílias, a gente cuida das crianças. Então, muito obrigada. Doutor Vitor, meu querido, mais uma vez, seja muitíssimo bem-vindo. Bom, muito obrigado, Elton, muito obrigado, Zé Du.
E assim como a doutora Cláudia falou, agradeceu, eu também agradeço muito o convite, fiquei muito honrado, e espero. Eu estou aqui mais para aprender. O doutor Zé Eduardo me contou, doutora Cláudia, sobre sua tese de mestrado, e na primeira hora, a primeira coisa que eu falei, nossa senhora, eu preciso ler isso. Já estou com muita vontade. Eu queria saber, depois eu queria até saber se já está publicado e tal, como é que a gente faz como é que eu faço para adquirir, para conseguir aprender um pouquinho com essa tese, que deve ter sido interessantíssima. A pesquisa deve ter sido interessantíssima de fazer, e o texto deve estar maravilhoso também. E sensibilizado também pelo convite com esse tema. Há uns 1 ano e pouco, 2 anos, eu estou há 7 anos em vara de família, há 22 anos na magistratura, e eu falo que há 7 anos só que eu me encontrei. Realmente não tem comparação o tempo que eu estou agora, nesses últimos 7 anos, com os outros 15 anos anteriores, né? E acho que há uns 2 anos atrás, num determinado evento, onde a gente busca os nossos propósitos, dentro dos propósitos que nos movem a fazer as coisas nas nossas vidas, né? Trabalho e outras coisas, na metodologia que foi apresentada, a gente tem o propósito do eu, o propósito mais próximo, né? Que é relativamente ao que nos move por nós mesmos, o propósito do nós, que é o que nos move num ciclo menor de pessoas mais próximas, família, as pessoas mais próximas, assim. E o propósito do todos nós, que já é um ciclo bem mais amplo, é o que nos move a fazer coisas que, assim, nos movem em determinado sentido, por que a gente faz as coisas, né? E eu tinha feito essa ferramenta em 2 oportunidades anteriores. Eu sempre achava o porquê que eu me movo, por mim mesmo, pela minha família, pelos meus mais próximos, e eu não conseguia achar o todos nós. E nesse evento, acho que foi no início do ano passado, eu encontrei meu todos nós. E por incrível que pareça, eu acho que eu não falei com o doutor Zé Eduardo quando ele me comunicou, tal, é a primeira vez que eu estou falando isso aqui. O meu todos nós as crianças e os adolescentes, filhos daqueles que estão se separando ou estão em processo de litígio e precisando de uma ajuda. Então, todos nós, o meu propósito que me move a estudar, meu trabalho, a desenvolver nesse sentido, é ajudar da forma que eu posso aquelas crianças e adolescentes. E a forma como eu posso ajudando da melhor forma possível os dois ali, o pai e a mãe, a se criarem, a chegarem a uma composição. Mas pedir para o doutor Zé Eduardo ficar atento e tomar a palavra, porque eu falo muito. E hoje eu estou mais aqui para aprender, tá? Mas então, só queria explicar, eu fiz esse introito para justificar que realmente o que, para mim, é o mais importante, são as crianças e os adolescentes que estão envolvidos naquela questão. E sempre digo, não me preocupo nada com os processos, não me preocupo com as partes. Então, para mim, um julgamento a mais, um julgamento a menos não faz diferença. Um processo a mais, um processo a menos. Tem gente que fala, nossa, vamos fazer uma coisa que um a menos. Eu falei, um a menos para mim não me importa. Me importa resolver o conflito, né? Tentar tentar ajudar as partes a resolverem o conflito. Agora eu passo a palavra, senão eu não paro de falar, gente. Não, e vamos deixar uma coisa aqui, se o senhor não para de falar, a gente também não para de ouvir, não, porque é muito importante a gente escutar essas questões, porque a gente tem que aprender, né? A gente tem que sempre estar buscando. Um dos propósitos do nosso papo de familiarista é exatamente esse, é não deixar que a contaminação das más práticas, das práticas belicosas, contaminem os processos nas varas de família. E a gente tem feito isso aqui, o Elton trabalha muito com isso no Maranhão. A gente tem buscado já há muito tempo trazer uma nova pegada para a advocacia de família.
A minha preocupação, eu sempre falo isso, vamos fazer acordo, mas olha só, fazer acordo não é a finalidade da coisa. A finalidade é a gente lidar com o conflito de forma que a gente proteja os vulneráveis. E quando se fala em métodos adequados de solução de conflitos, nós temos que lembrar que a sentença de mérito também, em determinadas circunstâncias, é um método adequado de solução de conflito. É o primordial, é o método adequado por excelência. Nós temos outros também. E o que importa é que o conflito e não o processo seja resolvido. Então, quando o senhor fala isso, é um alento muito grande para a gente, né? Mas eu queria até perguntar eu queria que a Cláudia falasse de uma forma um pouco resumida como é que foi esse trabalho dela, lidar com as crianças no divórcio. Eu sempre agradeço a oportunidade. Depois eu vou te cobrar a parte prática também, tá, Cláudia? Tá, joia. Vamos lá. Para mim foi assim, muito importante essa pesquisa, porque durante o meu trabalho como psicólogo, quando eu entrei no tribunal, eu percebia que as crianças, elas lidavam diferentemente, de diferentes formas, com o processo de divórcio dos pais. E eu queria entender um pouco por que umas crianças se saíam tão bem e outras sucumbiam tanto, ficavam tão sofridas, né? Inclusive com doenças mesmo, né? Biológicas até. E aquilo me intrigava, querendo voltar, né, para a UFES, querendo voltar para a pesquisa, e aí propus como tema como que as crianças enfrentam esse momento do divórcio parental. E a pesquisa foi surpreendente porque muitas crianças pela primeira vez falavam sobre esse assunto. Foi durante a pesquisa. E aí, na parte prática também como psicóloga no judiciário, muitas vezes a gente recebe as famílias no momento da perícia psicológica, a gente vai fazer escuta das crianças e dos adolescentes, também é um primeiro momento de fala, de poder expressar o que está sentindo, como que percebeu esse momento, como que sente, o que pensa, né, como é que foi. E aí as reações, né, que a gente percebe, porque não é o divórcio em si que vai ocasionar os problemas de adaptação nas crianças. O divórcio traz, sim, mudanças significativas na família, é um momento de crise, de caos, muitas vezes. Mas ele tende a se estabilizar com o tempo. O que acontece é que muitos outros fatores de risco para o desenvolvimento infantil se fazem presentes nesse momento do divórcio. Um deles é o conflito interparental, a gente lida isso diretamente, né, nas varas de família. O outro é esse afastamento de um dos genitores, quando a gente privilegia o contato com um só dos genitores e o outro fica com as visitas ou com aquele tipo de convivência que promove mesmo esse afastamento. Aí eu nos colocamos implicados nesse processo, né? Muitas vezes, no atendimento com essas famílias, nós podemos auxiliar nessa proximidade de contato, né, entre pais e filhos. E uma outra questão muito importante que interfere diretamente no bem-estar e na saúde infantil é a questão dos problemas financeiros que vêm com o divórcio também. E esses fatores de risco que eu pesquisei no meu doutorado são que a literatura internacional aponta como os principais fatores de risco. E como que as crianças, no seu dia a dia, em contato com tantas mudanças, com esses efeitos cumulativos dos fatores de risco, passam a desregular, né, tantas emoções, comportamento e apresentar os sintomas de estresse infantil. E qual o papel nosso, né, como profissionais que lidamos diretamente com essas famílias no auxílio nesse momento tão difícil para todos? Acho que isso é importante, assim, da gente poder pensar também quando se pensa crianças no divórcio, né? Como nós, em contato com essas famílias, como podemos refletir juntos, né? Ser rede de apoio para essa família num momento tão delicado. Cláudia, você falou aí sobre a questão financeira. Eu queria que você desenvolvesse um pouco mais isso. Eu achei isso bem impactante aqui. Não sei o que meus pais acharam aí, mas chamou a atenção. Sim, porque a diminuição da situação, né, socioeconômica, ela interfere diretamente no que será ofertado para essa criança.
E aí, muitas vezes, a criança, por exemplo, por uma condição financeira, que o próprio divórcio, né, quando você divide as contas, né, não se soma mais, se divide, acaba tirando da escola. Então, uma escola que era custeada, às vezes, de forma privada, agora vai né, às vezes muda para a rede privada, às vezes vai para a rede pública. Então, tem um déficit, na verdade, na situação acadêmica, e tem a questão da mudança também do ambiente escolar. Isso também impacta na adaptação da criança. Cada mudança provocada pelo divórcio aumenta o nível de estresse da criança. Isso foi comprovado também na minha pesquisa. Então, cada nova mudança, mudou de casa, mudou de escola, mudou de cuidador. Cada nova mudança nesse contexto interfere diretamente no nível de estresse que a criança vai apresentar. E o nível socioeconômico é muito importante, Zedu, porque tem esse, né, o que é ofertado para a criança, perder o plano de saúde, porque não tem como custear mais, né, entra-se numa questão, muitas vezes a questão financeira é disputada também, né, centavo por centavo, né, questão de vírgula de porcentagem, e a criança acaba perdendo, né, acaba perdendo no que pode ser ofertado para ela, e isso impacta diretamente no desenvolvimento. No desenvolvimento, inclusive. Acadêmico, social, as oportunidades de atividades extracurriculares, oportunidades de lazer. No lazer, a criança aprende muito, né? A gente já pensa que às vezes só escola, né? O momento escolar. Não, os momentos de lazer, de estar junto, proporcionar, né, um evento cultural, tudo isso é desenvolvimento. E aí, à medida que a criança perde nível socioeconômico, a família perde, a criança perde também oportunidades de crescimento e desenvolvimento. Então, a questão financeira impacta diretamente também. Além do estresse familiar, né? Porque, por exemplo, agora na crise da pandemia, essa questão financeira pegou muito e traz muito estresse familiar, né? Um pai e uma mãe que não tem condições de fornecer para a criança as suas necessidades básicas, né? Os pais ficam super apreensivos. Essa apreensão reverbera em todo o clima familiar também. Então, são várias maneiras da questão econômica interferir no contexto familiar. Até na disponibilidade emocional dos pais para os filhos, né? Isso interfere também. Excelente. Oi. Não, pode mandar. Não, você demora tanto para falar quando eu te falo, quando você fala, eu vou te interromper, eu não vou, vou deixar você falar. Não, essa análise, nessa perspectiva que a doutora nos trouxe, é realmente excelente. E isso é uma realidade que a gente vivencia, né? Quando há esse rompimento da conjugalidade, da convivência, enfim, quando esses pais resolvem se separar, a história de cortar a laranja ao meio, não tem como, né? Vai sempre haver perda, né? Não tem o que era uma massa só, provia o sustento e, enfim, que tratava essas crianças, cuidava dessa criança de um modo geral, vai haver um reflexo, né? Inevitável. Eu queria, Zé, se você me permitisse fazer uma ponte com o doutor Vitor, porque é o seguinte, aqui nós que estamos do lado de cada balcão, né, eu e ele, pelo menos aqui na nossa realidade, aqui no Nordeste, mais especificamente no Maranhão, doutor Vitor, o sistema de justiça, mais especificamente o judiciário, ele não tem um aparato necessário para gerir esse conflito familiar da forma mais adequada. Isso é uma realidade. O patrão, se estiver assistindo aqui, que me perdoe, mas isso é uma realidade que existe e não tem como a gente tapar o sol com a peneira. Né? Raríssimas varas, e aí o seu exemplo é algo louvável, porque a gente vê que é um esforço meio que pessoal. Né? O sistema não permite, aí nós vamos entrar no mérito de por que isso não acontece, porque senão a gente sempre passar 10 horas aqui conversando. Mas aí eu queria que o senhor nos trouxesse, em relação à sua experiência, o senhor não disse que acolhe, que busca, né? Eu queria que o senhor trouxesse de uma forma prática para a gente ouvir como é que o senhor faz, de fato, para tentar minimizar, né, gerir de uma forma mais adequada esse impacto, levando em consideração a condição de fato que o senhor tem. A gente sabe que falta mão de obra especializada, por exemplo, a doutora Cláudia é fora da curva. A maioria do setor psicossocial dos fóruns pelo Brasil, não tem a qualificação que ela tem. Isso é uma realidade. Né? Então,
esse olhar diferenciado que ela tem e esse preparo para gerir esse desenvolvimento infantil de uma criança inserida no sistema de justiça é fora da curva, esse trabalho que ela exerce. Eu queria saber que você trouxesse para a gente como é que o senhor faz na prática para dar esse suporte necessário. Pois não, Zé Du? Só fazer um parênteses. Não estou querendo desprestigiar ninguém, mas a equipe multidisciplinar do Fórum de Vila Velha Espírito Santo, ela é fora da curva. O nível dos profissionais assistentes sociais ali, Elton, é impressionante. A perfeição dos laudos técnicos, tanto no aspecto técnico quanto de conteúdo, é coisa rara. Eu acho que um acaba puxando o outro, né? O pessoal vê, não, a Cláudia está ali, a Rose está ali. Eu acho que um acaba puxando o outro também. E Vitória também, a gente está muito bem servido, tá? Vitória também, a gente está muito bem servido. Tem a Ive, que é maravilhosa, tem profissionais de nível altíssimo. Então, no interior a gente não pode... A Keila, maravilhosa. No interior, evidentemente, a gente não pode. Eu vejo, por exemplo, você está falando das dificuldades, Cachoeiro, processo em Cachoeiro, que os processos estão demorando 6 meses para o primeiro contato com o psicólogo, porque eles estão respondendo pela comarca de Cachoeiro por mais 5, 6 comarcas. Quer dizer, uma coisa impossível de ler. Mas já falei demais, tô ouvindo. Não, eu ia falar também, a equipe de Vitória também é muito, muito boa, muito bacana. Recentemente houve uma alteração de alguns... eu sei que um psicólogo saiu da equipe daqui, entrou um outro psicólogo, aí eu já não sei se 1 ou 2 assistentes sociais também saíram e trocaram. Aí houve uma troca disso, e eu ainda não cheguei nem a conhecer pessoalmente os novos servidores que estão lá, mas os laudos que a gente tem da equipe nossa também são muito bons. Eu tenho muita tranquilidade com a equipe multidisciplinar que a gente tem aqui, tá? Eu citei a Keila, tem a Anne, eu não vou falar os nomes até porque trocaram, e eu sei que a Anne e Keila continuam, mas com relação a isso, eu também tenho bastante tranquilidade quando eu preciso pedir um estudo e tal. Eu evito pedir, assim, porque eu sei está muito acumulado, está muito assoberbado, eles estão muito assoberbados de serviço. Então, a gente pede quando realmente não consegue chegar a uma composição. Bom, mas como é que eu faço? No caso, aí caso a caso, né? No dia a dia, como que eu atuo do meu jeito. O meu jeito assim, é o jeito de eu acolher, de eu conversar com as partes. Falo besteira de vez em quando, sim, mas eu acho que as respostas que eu tenho tido têm sido preponderantemente positivas. Então, assim, a gente consegue um bocado de nível de acordo, bastante acordo, sem forçar um acordo. Às vezes dá uma pressãozinha e tal. Eu não faço mediação por ser autoridade, por ser juiz, né? Porque o juiz atrapalha a mediação, porque a mediação é quase como eu não sei se usa muita técnica de coaching, assim, de você deixar a pessoa se expressar, né? A pessoa chegar nas conclusões dela. Eu estou falando de orelhada porque eu estou querendo até ter a Aline Berger que tá até assistindo aí a live. Então eu falei com ela que eu quero fazer o próximo curso de mediação, eu quero ver se eu faço o curso de mediação para aprender as técnicas de mediação, mesmo sabendo que eu não posso mediar nessas situações assim, né? Porque a autoridade influencia no resultado e aí não tem como a pessoa... a capa preta assusta, né? É isso aí. Mas o que eu faço, Elton, eu converso com muito carinho. Experiência de vida, cursos, estudos, né, para aprender sobre comportamento, sobre aquelas situações, como falar e realmente a experiência de mesa de audiência também. Entendendo que os dois que estão ali, os pais, quando estão no divórcio, eu geralmente começo perguntando quanto tempo eles foram casados e há quanto tempo estão separados. Para ver como a Cláudia falou, a doutora Cláudia falou,
que com o tempo vai solidificando os corações, né? Vai ser as feridas, vai cicatrizando as feridas, e aí eu quero saber quanto tempo tem para ver como que está sangrando a ferida deles, para dali eu saber como eu poder, como que eu vou fazer uma abordagem e entendendo, e entendendo que eles estão sofrendo muito, e explico para eles, ou levo eles até a refletir essa dor que eles estão sofrendo, e que eles entendam que como a dor às vezes é tão grande que aí eles não conseguem enxergar os filhos. É como se, tipo assim, você está com uma dor de cabeça muito grande, ou uma dor de cabeça, e você dá uma topada que o dedinho chega a virar para o lado, o dedinho do pé. A dor de cabeça some, você só consegue pensar na dor da topada. Então, é aquela dor que está doendo mais, e aí eles não conseguem. E aí eu alerto que os pequenininhos estão ali sofrendo muito também, e eles não estão conseguindo ver, é natural, mas precisa acordar. Porque o tempo que leva para cicatrizar as feridas, tem uns que ficam deixando e toda hora tirando a casquinha da ferida, e aí a ferida não cicatriza. E aí falar, quando cicatrizar, ou quando parar de doer, quando melhorar, eu vou... Aí quando não chega. E daqui a pouco os meninos estão adolescentes, os adolescentes estão adultos, e não tem como. Eu até falo, não esperem decisão do Poder Judiciário para resolver alguma situação. O tempo do Judiciário não é o tempo das crianças. 6 meses para o Judiciário, infelizmente, não é quase nada. 6 meses para uma criança de 2 anos é um quarto da vida dela. Né? Eu tenho 52 anos, um quarto da minha vida dá o quê? 40, 10, 12, 13 anos da minha vida, um quarto da minha vida. Então, relativamente, é isso. 6 meses para uma criança de 2 anos são 13 anos para mim. Né? Então, eles não podem ficar esperando cicatrizar. Então, eu faço isso. Levo a perceber a importância que eles têm para os filhos, e quando eles estão se machucando muito, conversar por que eles estão se machucando, e quando eles estão atacando as crianças com alienação parental, conversar também sobre isso. Agora, se for falar como que eu converso cada das coisas, eu posso falar também, mas a gente vai precisar de umas 10 lives. Então, assim, eu sei que eu respondi a pergunta, tá, Duel? Eu atuo, assim, eu conversando com um, com o outro, levando a perguntar, me intrometo na área dos outros, levo a refletir com relação a quando por exemplo, quando o pai não visita o filho, não tem convivência com o filho, e a primeira pergunta que eu faço, você teve convivência com seu pai? Primeira pergunta que eu faço. E 90% não teve. Então, aí eu levo eles a refletirem, porque porque às vezes está repetindo o padrão, não tem a menor ideia de que está repetindo o padrão, né? E eu não sei se eu alertando que eles estão repetindo o padrão, se eles podem acordar e falar, poxa, eu tenho que fazer diferente. E várias outras coisas, tá? Perfeito, respondidíssimo. Eu fiz aqui o sinal quando o senhor disse que não faz mediação. Sim, eu vi. Não é porque não pensei nessa perspectiva, você não ter o conhecimento necessário, é porque realmente não é aconselhável. Não, sim. Ele vai decidir a causa, né? Participe da condição da mediação e tal. Mas, Zé Du, antes de passar a palavra, eu estou conversador, tá? Você já percebeu. Né? Eu estou feliz, mas eu estou mais quieto. Por isso que eu estou mais quieto, eu estou quietinho aqui por conta disso. Eu queria saber da doutora Cláudia, na experiência tanto da pesquisa dela, quanto na experiência forense em si, no dia a dia, né, se nós temos um balizamento, doutora Cláudia, de que a partir de que idade, ou até que idade isso é reversível, porque às vezes, como aqui todo mundo sabe que está inserido nesse sistema de justiça, às vezes um processo de divórcio, ele se desdobra por muitos anos. Né? Por mais que hoje se
O divórcio em si é a parte mais rápida, né, Zé, doutor? Até no primeiro mês o divórcio pode acontecer. Mas essas questões, principalmente quando envolve conflito relacionado à criança, guarda, convivência e alienação parental, que é uma questão bem mais grave, isso pode se estender por anos, inclusive. Né? E aí eu queria, se é possível, se você conseguiu fazer, já ter essa métrica, já ter alguma coisa nesse sentido, de, olha, se a criança entrou nessa demanda com tal idade, chegou no tal, não saiu, não resolveu, as chances dessas sequelas, né, são bem maiores. Se tem alguma coisa nesse sentido que você possa trazer para a gente, doutora Cláudia. Na verdade, não teria nem como a gente prever algo tão direto, né? Tanto tempo ocasiona isso, ou não tem reversão. Né? Na psicologia, a gente sempre acredita que há possibilidades, né? Tem casos mais complexos que as possibilidades são, às vezes, mais limitadas, mas sempre há possibilidade. Né? Quando eu escuto um juiz de família, né, falar sobre a escuta dele na audiência, gente, isso é fundamental. Né? Deveria ser sempre assim, né, doutor Vitor? Porque às vezes eu recebo famílias falando, nossa, audiência eu não consegui falar nada. E quando eu tentei falar, eu fui repreendida. Nossa. Esse é o advogado que tem que falar, né? E quando a gente pensa na palavra audiência, é para ouvir, né? É a audição, né? Tem todo esse significado. Os advogados de família, né, Zedu? Quando acolhem a pessoa que chega para falar sobre a demanda, né? A demanda não vem para o psicólogo, né? Não vem para o terapeuta familiar, quando tem um divórcio, vai para o advogado de família. Nossa. Né? Chega lá na justiça, é o juiz que recebe. Então, esse acolhimento já é o diferencial, por exemplo, Elton, para determinar quanto tempo isso fica, se isso vai ficar cronificado ou não. Porque, às vezes, um toque que o juiz dá pode ser mesmo um estalo para refletir. Né? Às vezes eu não tinha me dado conta mesmo do que estava acontecendo, porque eu estou tão perdida nas minhas emoções, naquilo que me faz sofrer tanto, que eu não consigo pensar em nada. Né? Como uma pessoa depressiva mesmo, ela fica de cama, ela não consegue, não tem nem autocuidado, não come, não toma banho, não consegue ter, né, a pensar na realidade que a cerca. Então, quando a gente pensa uma família numa crise, a gente tem que pensar nisso, assim. E quanto mais tempo fica, Elton, mais sintomas a gente percebe na família. Isso a gente consegue perceber. Não consigo identificar para você, assim, o número, né? Eu acho que não tem nenhuma pesquisa nesse sentido também que eu tenha alcançado aí durante a minha pesquisa. Que consiga fazer. Mas, lógico, que quanto mais tempo na justiça, por exemplo, né, numa disputa judicial, mais cronificado fica o sofrimento familiar. E aí sintomas vêm, tanto para os adultos quanto para as crianças. Infelizmente. Zé Du, agora eu vou tocar você você está muito quietinho aí. Não, eu tô muito impactado com a conversa de hoje aqui, porque a gente começa a refletir sobre um monte de coisas, né? E uma das coisas que vem me roubando o sono ultimamente é essa questão do tempo. O tempo do processo, o tempo... Como que isso... Porque não é só negativo. Tem um aspecto positivo que é o de maturação do conflito, né? O conflito, às vezes, ele se torna maduro no meio do processo. O problema é que quando ele amadurece e o processo não termina, ele apodrece e aí fica insuportável lidar com aquilo. E é difícil fazer esse casamento entre o tempo do processo, o tempo da vida e a própria maturação do conflito, né? E eu estava ao mesmo tempo lembrando uma coisa extremamente curiosa. Eu estou fazendo uma pesquisa sobre essa questão dos alimentos, né, sobre a ação de alimentos, e eu fui ler o dossiê da tramitação no Congresso Nacional da Ação de Alimentos, que é de 1968, um ente especial, extremamente interessante, que a preocupação, em 1968, quando a mensagem 154, o presidente da República foi para a Câmara dos Deputados, a exposição de motivos demonstrava uma preocupação porque chegou ao presidente da República o conhecimento
de que em alguns centros maiores do Brasil, as ações de alimentos estavam durando mais de 6 meses. Que então precisava, porque já era no Código de 39, já era pelo rito sumário, né, a ação de alimentos. Aí você vai no Código 39, no Código de Processo Civil do Espírito Santo também já era uma ação pelo rito sumário, e aí precisava de um procedimento especial para enfrentar a questão dos alimentos, porque a fome não pode esperar. Essa expressão está lá, né? Eu até postei no meu Instagram um trecho da fala, e aí hoje a gente fica pensando, por 6 meses não dá tempo, com a estrutura que a gente tem hoje, muitas vezes não dá tempo do juiz ter o primeiro contato com o processo. E não é porque o juiz não quer ter o primeiro contato com o processo, é porque acontecem tantas coisas, tanto processo, aí você vai enumerar, você vai ficar como já mais 10 lives para poder. A gente até teve uma oportunidade de conversar sobre isso, né, Elton? São N fatores, sistema de trabalho, método de trabalho de determinadas comarcas que estão, o fluxo dentro do próprio cartório. Nós aqui no Estado do Espírito Santo, nós estamos com um problema seríssimo de falta de servidores. Nós não temos servidores. A maior parte das varas está funcionando basicamente nas costas dos estagiários. Isso é uma coisa gravíssima. Não que os estagiários não sejam capazes de fazer um bom trabalho, mas eles não estão ali com a missão institucional de fazer o trabalho que deveria ser de um servidor. Então nós temos essas questões, né, que precisam ser enfrentadas, e, enfim... E aí, enquanto isso, as crianças vão ficar como? Porque aí eu estou fazendo um link aqui com a fala do Dr. Vitor, com essa preocupação do Elton, ao mesmo tempo com essa questão financeira que a Cláudia me soltou, que para mim foi igual um caminhão me atropelando aqui, porque a gente sabe que isso tem uma influência, tem uma interferência, mas eu não tinha parado para pensar na dimensão disso. E é muito fácil para a gente, das nossas bolhas de segurança, né, achar, não, isso aí, assim, não, segura um pouquinho, não vai fazer tanto. E faz diferença, né? E faz diferença. E faz uma diferença não só na aquisição monetária do valor, mas da oferta. E é uma oferta que talvez esteja até no campo do simbólico, né, Cláudio? No sentido de que não se preocupe, porque a criança também não vai ter a condição de lidar com o orçamento doméstico. É criança, ela não sabe o orçamento doméstico. Porque os pais ensinam, tem que ter educação financeira. Ok, isso é um ideal, mas não quer dizer que elas tenham até preparo psicológico para entender como é que é, quais são as opções que você tem que fazer com esse cobertor curto que é um orçamento doméstico na maior parte das famílias brasileiras. E a gente vê, por outro lado, uma angústia muito grande de profissionais. E outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui é do papel, do tamanho e da nobreza do papel do advogado. Eu não devia, mas eu vou abrir uma coisa aqui. Eu peguei um laudo de uma outra comarca há um tempo e falei, nossa, que laudo fantástico. A escuta da criança foi realmente feita, o ambiente físico, inclusive, foi investigado à saciedade, foi uma coisa muito bem feita. E a assistente social que fez esse estudo social, ela constata que tudo indicava que precisava de abrir os canais de comunicação entre os pais. Abrir canal de comunicação, sinalzinho de igual, mediação. Não tem dúvida, né? E é um processo que começou antes da pandemia. Quer dizer, a situação que foi narrada lá atrás, esse já é o segundo estudo do processo, evidentemente não é a mesma. Aí a colega advogada do outro lado, em vez de pegar a parte que é realmente relevante do laudo, da dificuldade que os pais estão tendo para se comunicar, ela entrou rasgando, chamando a parte de mentirosa, porque narrou uma situação que o laudo não... Quer dizer, nitidamente tentando apagar fogo com querosene. Evidentemente que não dá certo. Então o advogado ele tem que ter consciência. Quando a gente fala do advogado ter consciência, advogado não tem que ser bonzinho, abrir mão da defesa dos interesses do cliente dele, não. Tem que ser rigoroso com relação a isso, correr atrás mesmo, perseguir os interesses do cliente, sobretudo da criança,
Mas não pode, num processo de família, achar que está lidando, que do outro lado é o promotor de justiça numa acusação criminal, porque é outra coisa completamente diferente, né? O advogado precisa ter um nível de consciência. Ó, a Cláudia vai entender o que eu estou falando, a escala Holmes, né, de estresse, imagino que você tenha pelo menos passado por ela, e dos 10 fatores mais estressantes que o ser humano conhece, segundo essa escala, 6 dos 10 fatores mais estressantes da vida de uma pessoa, 6 podem levar essa pessoa para um escritório de um advogado de família e sucessões. Morte de uma pessoa querida, o divórcio vem em segundo lugar. Divórcio vem em segundo lugar. Então, o advogado, quando recebe essa pessoa, essa escuta que o doutor Vitor está falando, tem que começar lá e tem que se levar em consideração também. Não é só aquela coisa do Ponte de Miranda, o advogado é o primeiro juiz da causa. Não é disso que eu estou falando, não. Eu estou falando de você entender mais a pegada junguiana, né, de quando você tem que estudar toda a técnica, todo o conhecimento teórico, mas quando você estiver em contato com outro ser humano, você tem que identificar ali um outro ser humano. E é um ser humano que está em estado de sofrimento, está desequilibrado na maior parte das vezes, não tem uma segurança total para fazer boas escolhas, e o advogado, não é que o advogado vá substituir as escolhas da parte, a gente não pode fazer isso. Mas o avocar, o puxar a responsabilidade pela solução do conflito é nossa. E você não resolve um conflito criando outro, né? Então, a responsabilidade do advogado de família... Olha, se você não é vocacionado para a área de família, cara, dá para você ganhar dinheiro com a advocacia em tanta coisa, entendeu? Vá fazer, sabe... Qualquer coisa, eu ia falar algumas coisas aqui, mas eu ia acabar apanhando. Mas dá para você trabalhar com a advocacia. A advocacia, o direito, ele te dá uma amplitude de perspectivas que você não precisa atuar na vara de família. O fato da área de família ser o ramo do direito que tem mais petição disponível para baixar no Google não torna você uma pessoa capacitada para lidar com aquilo. A escuta, que eu chamo de escuta qualificada, o mediador vai chamar de escuta ativa, o psicólogo, dependendo da linha, vai dar outro nome, mas escutar. E sempre aquela diferença que a gente tem que fazer, né? Ouvir é fisiológico. Escutar vai muito além disso. Escutar sem julgar, fazendo um filtro do estado, levando em consideração o estado psicológico daquela pessoa que te procura no momento de sofrimento. Nós não fomos formatados para o divórcio. Nós não, quando a gente está molequinho, que contam as historinhas para a gente dormir, não tem historinha assim, aí a princesa se divorciou do príncipe. Não é assim que é a história infantil. Então a gente não cresce. Eles viveram felizes até que o doutor Vitor deu uma sentença decretando o divórcio. Não é assim que está na história, né, não, doutor Vitor? Não é assim. Então a gente já tem uma formação para o Felizes para Sempre. E aí há uma crise. Quando a gente não consegue sustentar isso, de fato há uma crise. E as pessoas têm que ser escutadas dentro desse contexto de crise. Então o advogado que começa a querer apagar fogo com querosene, vai fazer outra coisa. De repente você está perdendo a oportunidade de ser o novo Cacai aí no tribunal do júri e fazer alguma coisa. Você é agressivo, não vai para criminal. Você gosta de arrumar detalhezinho, brecha. Pô, o tributário te espera, irmão. Vai lá que você vai se dar bem. Entende? Então, assim, deixa a área de família para quem tem alguma coisa... a Solange está falando uma coisa interessante, né? Talvez seja da hora de reinventar as histórias. Sim, a Disney agora, né, está fazendo isso com a nova Ariel, né? Tá aí, tá dando uma polêmica, tá dando um bafafá danado. Mas é isso mesmo. Mas não vou nem entrar nisso aí, não já viu. Quando eu falei que ia te cutucar, era para trazer essa perspectiva da advocacia, né? Eu nem precisei falar muito, que você já entrou aí. Se eu não te conhecer, né? Como a gente diz aqui, como se eu não te conhecer, né? De som, ainda bem que foi você quem falou, né? Doutora Cláudia, nessa perspectiva de tratamento adequado, de intervenção mais apropriada, o Vitor já nos trouxe aqui muito bem a questão da escuta, desse acolhimento, isso é muito importante.
nem todo mundo, né, para ser bem simpático e bem ofendido, nem todo mundo tem essa mesma perspectiva, infelizmente, né, que a gente vê na realidade, já começando na advocacia, e quando judicializa essa questão, não é o acolhimento, não é a empatia, não é a escuta, né? E aí, doutora Cláudia, eu queria, antes de voltar para o doutor Vitor, que você nos trouxesse ferramentas, né? Assim, obviamente não de uma forma tão detalhada, mas como é que é a função do psicólogo, né, nesse tratamento em relação a essa criança envolvida nesse conflito relacionado ao divórcio. E eu já queria até acrescentar aí que ela dissesse também quando que os advogados devem provocar a escuta do psicólogo e quando que o juiz deve, na visão dela, evidentemente, né? Quando que o juiz deve estar mais atento para isso e deferir esse tipo de pedido. Uhum. Aí existe a perspectiva do judiciário, né, Elton? E aí o psicólogo vai atuar, o que eu percebo na maioria das vezes, com a atividade pericial, fornecendo, então, a partir das suas avaliações psicológicas, os elementos que compõem aquela dinâmica familiar, aquele contexto, a realidade de cada família, de cada criança, para que as decisões, né, sejam tomadas mais de acordo com essa realidade, né, as necessidades da criança sejam atendidas a partir, né, de uma avaliação de como que a criança está no momento, de como que é aquela família, como que poderia ser. E existe a perspectiva também de atendimentos, tanto no judiciário também, quanto no âmbito privado, que é de prevenção, né? Seriam os grupos psicoeducativos, em que a gente consegue trabalhar com as famílias outras perspectivas, trazendo essa realidade, como o doutor Vitor falou, né? Eu consigo ali trazer alguns elementos de reflexão durante a audiência. Um momento de grupo também com esses pais, por exemplo, trazer elementos de reflexão, trazendo a realidade de uma criança no processo de divórcio, trazendo as etapas emocionais de elaboração do divórcio, como que a família se comporta, as mudanças no ciclo de vida familiar. Então, tudo isso pode ser feito num grupo de apoio, por exemplo, a pais separados. Tenho feito atualmente também um trabalho de orientação para pais separados, é um trabalho muito interessante também, que está me deixando muito feliz, e aí é fora do judiciário, porque o judiciário ainda tem uma perspectiva ainda muito, né, do processo judicial, né, da perícia psicológica, e eu até já propus em alguns laudos meus a orientação parental, porque eu faço também lá nos fóruns, né, mas isso numa perspectiva no âmbito privado, assim, a orientação para os pais e mães. Aí eles que procuram o serviço, é outra dinâmica também, porque quando entra no judiciário, quem encaminha é o juiz. Então é algo determinado. Quando você está na clínica privada, quem te procura é a pessoa interessada no seu serviço. É uma outra perspectiva e dinâmica também. Já participei numa construção de plano de parentalidade, numa reunião de mediação. Eu fui como consultora. Então, essa perspectiva de trazer os diferentes saberes que compõem, né, diferentes pessoas profissionais, para somar junto com aquela família. Né? Eu quero fazer um acordo, eu quero mediar ali, eu estou na linha, na vibe consensual. Mas será que isso realmente é bom para o meu filho? Eu estou insegura. Chama a psicóloga que atua com desenvolvimento infantil. É uma prática mais colaborativa nesse sentido, assim, dos profissionais juntos para auxiliar as famílias para que elas tomem as decisões, né? Tem sido bem interessante também essa perspectiva. E aí, quando encaminha para o psicólogo, quando encaminhar? Quando alguma questão está em dúvida, né? Então, assim, preciso tomar uma decisão, mas nesse aspecto aqui psicológico, eu preciso de mais elementos, então eu preciso de uma perícia psicológica. Nesses elementos aqui mais sociais, eu preciso de um estudo social. Então, nesse sentido, assim, não sei se eu respondi um pouco a demanda. Sim, perfeito. Essa questão da interdisciplinariedade realmente é muito importante quando a gente trata de conflito que envolve criança.
E aí eu queria, doutor... Eu não consigo pensar família sem essa interdisciplinaridade. Não consigo, gente, não tem jeito. É como o Não Zé adianta Eduardo só o falando aí. psicólogo, que ele não vai resolver as questões. Não adianta só o advogado, sabe? Então, assim, a soma de esforços, eu acho que é o que... Essa rede de apoio, eu penso como uma rede de apoio mesmo, assim, para a família. O que eu preciso no momento do divórcio? Vamos chamar todo mundo que pode me ajudar? Aí entra os terceiros, a família ampliada, né? Porque às vezes tem uma avó, o padrinho, que vai junto pensar ali, porque os pais não estão conseguindo ainda naquele momento. Entra o advogado pensando nos direitos, entra, né, o psicólogo fazendo as questões de desenvolvimento infantil, entra o juiz para homologar, né, ou não o acordo, dependendo dos interesses ali da criança e adolescente. Então, eu penso nessa rede de apoio para a família, sabe? Que é interdisciplinar, não tem como ser. Ô, Elton, vou revelar, fazer mais uma revelação aqui hoje, hein? A Cláudia é minha colega de uma disciplina na pós da FDV de família, que a gente vai tratar exatamente disso, de multidisciplinariedade e vulnerabilidade. Quer dizer, a pós que é coordenada pela Bruna, ela já chegou num ponto de trazer isso como disciplina obrigatória dentro dessa pós de família. E aí, querido, quando você está numa sala de aula que você sabe que o próximo que vai dar aula vai ser a Cláudia lá tratando da mesma matemática. A resposta é grande, hein? Olha, menino, dá uma tremedeira que para a gente parar em pé é complicado, hein? Porque a gente tem que andar na linha direitinho. Então, você ia perguntar para o Vitor aí, eu me intrometi de novo. Nada, sensacional, Zé. Você está com a responsabilidade grande, viu? Se preparem bem. Tô lascado. Aí a coordenadora falou, isso aqui, não sei o quê. Aí eu falei, brincando, né? Fiz a sugestão brincando, ela aceitou. Eu falei, não faz comigo, não. Maravilhosa, maravilhosa. É uma alegria, porque os alunos depois, eles voltam, quando passam pela aula da Cláudia, eles voltam assim, impressionante, muito bom. Doutor Vitor, meu querido, como é que o senhor lida aí no seu dia a dia? Porque, como a Cláudia estava nos trazendo, doutora Cláudia, a questão da interdisciplinariedade, na perspectiva de... Você já nos disse que é um escutador, né, uma pessoa empática. Mas o Zé Edu também nos trouxe um outro recorte que, no dia a dia, tu deve lidar também com advogados, né, e promotores, enfim, que não tem essa mesma perspectiva, não tem esse mesmo olhar, né? Isso acontece. Na prática, a gente tem, como eu costumo brincar, Zé Edu, o advogado é o familiarista vadimédico, né? O cara que acha que lendo lá o código o artigo lá vai resolver o problema do conflito familiar. E como é que o senhor faz essa... costura esse meio campo, né? Essa sua perspectiva de ser focado no acolhimento, no tratamento mais assertivo, mais adequado, e bate de frente em algumas situações e tem que tomar algumas decisões mais... né? Como é que o senhor trabalha isso aí na sua prática? Com cuidado. É porque... Imagina que não seja fácil. A gente tem que ir, às vezes, assim, quando a situação é onde você falou... bom, vamos lá. A doutora Cláudia estava falando que às vezes chega lá não, vai ser escutado por ela de alguma situação, de algum processo, ela fala assim, a pessoa fala, não, o juiz não me escutou falando, fica quieto, deixa que o seu advogado fala. E lá comigo eu já acho estranho quando o advogado está falando muito. Eu falo o seguinte, olha só, deixa eu ouvir as partes, porque eu estou mais acostumado a ouvir as partes. Então eu já peço, eu vou pedindo. Aí, e a outra coisa que você falou aí do artigo do Vademecum é que geralmente quando se entra um advogado na sala de audiência e fala o seguinte, excelência, segundo o artigo, aí eu falo, ixi, quando começa o segundo artigo, aí eu falo, meu Deus do céu, ele não tem experiência em área de família. Vou ver o que eu posso fazer para contornar essa situação.
quebra rapport com as partes, eu não tenho nem a menor ideia do que é um rapport, e do que precisa para conciliar, e aí eu vou, né? Agora, o que eu faço com o advogado, assim, como que eu lido numa situação que tem um advogado beligerante que está claramente atrapalhando o acordo, ou atrapalhando o cliente dele, às vezes, ou não está nem aí para o cliente, não está nem aí para os filhos do cliente, está nem aí. Ele está aí, assim, com todo respeito, e é muito raro, tá, acontecer, mas tem alguns que, talvez por não ser afeto à família, que se perdem nisso aí. Eu tento ali, quando estamos em audiência, pedir licença e conversar com a parte. E dou algumas dicas de que pode ser feito de forma diferente. Justamente na condução, eu falo, olha, e aí levo. Aí quando isso. E quando eu vejo que não dá, eu entendo que eu não sou onipotente. Então eu tento muito, tá? É muito comum eu conseguir contornar essa situação. Mas às vezes às vezes é a questão de caráter não do advogado, é a questão de caráter da parte, e que o advogado está ali realmente só defendendo dentro da versão do cliente dele, e está tudo bem. Eu não sei, assim, cada caso é um caso, e eu não sei te dar uma... Eu faço isso, eu tento contornar, peço licença, normalmente quando peço licença para falar com as partes, eu já falo, não, sei que os doutores provavelmente já orientaram os seus clientes, mas deixa eu só ver... Só para ver, de repente, a minha forma de explicar, para ver se de repente ajuda, porque uma forma de explicar de um é diferente da forma de explicar do outro, né? Às vezes a gente fala a mesma coisa, mas só de falar de forma diferente, a pessoa entende e de repente ajuda, né? Mesmo sabendo que provavelmente a primeira vez que a parte vai ouvir uma explicação sobre um determinado instituto, por exemplo, que é muito comum, muito comum não, ele é muito comum não. Vou falar, acontece daquela pessoa que está ali não saber como é que funciona aquele instituto. Confundir guarda, você tem ideia? Confunde guarda, não sabe o que é guarda. Confunde guarda com convivência, né? Quando chama de convivência já está muito bom, quase sempre chama de visitação, né? Mas aí vai. O que eu faço é isso, é tentar contornar, e quando percebo que não tem jeito, respeito a função ali, e tem alguns casos que não tem como, né? Aí não tem jeito, aí vai pro ônus da prova e um abraço, né? Porque... É isso aí. Sempre explico uma coisa que eu aprendi com uma pessoa que está aqui nessa live, uma palestra dele, eu falo, olha, quando optam pelo litígio, eu falei, vocês já escolheram o pior caminho, vocês acabaram de perder. Porque quando eu tenho que decidir, quando eu tenho que dar uma sentença, uma decisão, que não seja homologando o acordo de vocês, a maior parte da família de vocês perdeu. E aqui não é questão, não é só mas vale um mau acordo, né, do que uma boa briga, não é só isso. Não é só isso. Em família, o acordo não é que não é bom, devia ser a única opção. Devia ter um dispositivo, as partes entram em audiência e só sairão quando chegarem a um acordo. E aí, sem água e sem pão, até chegar a um acordo. BBB Family. Né? Sem água e sem pão para o mediador também, aí fica em alguns casos aí fica difícil. Não, até às vezes, eu falando do pão, e às vezes até uma balinha, um docinho, é bom que o açúcar facilita a pessoa chegar no acordo, a pessoa relaxa e ajuda a glicose, né? Mas é isso aí, Elton. Não sei se assim, não sei como lidar assim. De novo, percebi, tento contornar, tento dar a volta, tipo assim, dar a volta para ele vai chegar na parte, e aí às vezes ele
encampa isso aí. Agora, a maioria, graças a Deus, a grande maioria dos advogados que atuam em vara de família são muito propensos e muito ligados à conciliação mesmo. E ajudam muito, A grande maioria, sim. Tá? Que bom que a sua realidade aí está nessa perspectiva, é excelente. Uhum. Zé Du, me parece, né, Zé Du, doutora Cláudia, que a questão, além da interdisciplinaridade, de outros saberes para participarem desse diálogo na gestão desse conflito, me parece que é um sistema de fato. Né? Começa lá no escritório do Zé Du, passa pela mediação, passa pelo setor psicossocial, né? E como o doutor Vitor Benil disse, o ideal é quando a sentença é homologatória. Né? Até porque dá menos trabalho, né, doutor? Ela é mais tranquila de se fazer e é a mais satisfatória. Né? Ela é sensacional quando, como eu costumo brincar, não tem nada que pague no final da sessão o sorriso das partes. Né? E quando isso acontece, realmente é o ideal. Mas eu já falei demais, Edu. Nós já estamos com uma hora de live. Nós já estamos, eu já disse, era para eu ter só aberto, dado boa noite. Então eu vou fazer o seguinte. Vamos, né, já estamos com uma hora de live. Vamos deixar aberto aí para as considerações finais da doutora Cláudia, do doutor Vitor. Por fim, você. Eu já falei demais, vou só dizer um tchau depois de vocês, tá bom? Doutora Cláudia, sinta super à vontade. Já, mais uma vez, agradecer. Eu até falei no começo, né, que ela já é figurinha carimbada aqui né, com a gente. A doutora Cláudia já faz parte aqui da equipe. Então, mais uma vez, doutora Cláudia, muitíssimo obrigado. Satisfação mesmo. E aí eu deixo aberto para as suas considerações finais. Eu que tenho que agradecer imensamente, né? Tanto pelo tema, que é um tema que, né, do meu coração, assim, é um tema que me toma mesmo, que me é muito caro. Então, assim, gostei muito de ser convidada para falar também sobre ele, de a gente poder conversar, essa troca, eu acho, assim, fundamental. Quando a gente, né, um fala, nossa, a gente vai crescendo junto, vai pensando juntos. Então, assim, muito obrigada mesmo pelo convite. Amo estar aqui com vocês também. Me sinto em casa, viu, Elvis, Edu? Vocês são muito acolhedores. E é isso, vamos juntos, vamos pensar famílias, vamos cuidar das famílias, né? Sempre assim, com esse olhar de que família é sempre relação continuada, né? Não tem como pensar né, só no conflito, às vezes até um bom para impulsionar a família, né? O aspecto positivo do conflito. Então, pensar juntos e ser rede de apoio para essas famílias é fundamental. Muito obrigada. Tá comigo? Tá. Bom, eu queria também agradecer o convite, e ainda mais de novo com esse tema tão delicado e que me atrai tanto, né? Agradecer a presença do pessoal dos meus conhecidos e amigos que tiveram aqui, eu vi alguns entrando. Infelizmente, como a gente está aqui conversando, eu não consigo ler as mensagens, consigo ler só uma ou outra aqui. Eu ainda não sou muito acostumado com live, não. Acho que essa é a segunda, acho que é a terceira live. Eu não sou tão desenvolto aqui, não. E dizer para quem estiver assistindo agora, ou quem estiver assistindo a gravação dessa live, essa gravação vai para o YouTube, não vai? É isso? Mais tarde. Primeiro vai para o Instagram do Elton, depois eu mando para o canal Questões de Família. Então, é isso aí. Se alguém estiver assistindo aqui depois, que está passando por um processo de separação, de divórcio, ou de dissolução de união estável, separação de alguma outra situação com filhos, entenda que esse momento é de muita dor, está tudo bem, sentir dor, faz parte, mas que é possível divorciar sem dor, eu nunca vi. Eu não conheço uma situação de divorciar tranquilo, sem dor. Mas é possível sim, e é muito possível divorciar sem trauma, sem destruição dos filhos, sem dilaceração da família toda. Né? É entender que a situação, se a opção pelo divórcio foi ou mesmo que seja por um só, tá? Optou pelo divórcio, é entender que a única forma de passar por essa situação
sem acabar com seus filhos, resolvendo, cedendo e resolvendo, abrindo mão até quando você tiver razão. Falando, não em todas as vezes, né, mas o que você puder abrir mão, abra mão. E pense, se coloque no lugar dos seus filhos. E se você tiver com muita mágoa, muita raiva do outro, primeiro olha para dentro de você, para você verificar o que tem em mim que está me fazendo sentir tanta raiva por aquele espelho daquele outro, por aquilo que aquele outro, né, o que eu estou vendo em mim naquele outro, que geralmente é isso. E outra coisa, independente disso, talvez um caminho mais fácil até para te ajudar nesse momento, pensa nela, ou pensa nele. Pensa na sua ex-mulher, na sua ex-companheira, pensa na mãe do seu filho, ou pensa no pai do seu filho, como pai do seu filho e a mãe do seu filho. Vou repetir de uma forma diferente. Seu filho, e aí eu, geralmente, por exemplo, se eu estivesse numa audiência, eu falaria o nome do seu filho. Imagina você, sem ele na sua vida. Imagina se ele não tivesse existido na sua vida. Quem seria você hoje? Consegue se imaginar? Consegue imaginar sem seu filho na sua vida? Ah, não. Pois é. Não dá para imaginar mesmo. Eu tenho dois. Eu tenho Pedro e tenho a Marina. Não sei o que seria de mim sem eles. Não sei o que seria se eles não existissem na minha vida. Então eu entendo quando você pensa que não sabe o que você seria se seus filhos não existissem. E aí, quando você pensar no outro, pense só o seguinte: se não fosse ele, ou se não fosse ela, não seria ele, meus filhos. Não seria aquele meu filho, ou aquela minha filha, ou o meu filho. No meu caso, se não fosse Mariana, não seria Pedro e Marina. Seriam outros filhos. E eu sou eternamente grato a Mariana, por Pedro e Marina, por ter me dado a honra e a sorte de ser pai de Pedro e Marina. Então pensa isso, pensa no outro, porque isso é gratidão mesmo. E o sentimento de gratidão neuroquimicamente é incompatível. O sentimento de gratidão é incompatível com o sentimento de raiva e de tristeza. Então, se você entrar em contato, e quando entrar em contato para fazer esse exercício de gratidão pelo outro, independente do que só porque foi o gene daquele outro, e o pedacinho do espírito daquele outro, a energia daquele outro, a junção de vocês dois, que nasceu aquele seu filho, pensa seu filho te abraçando, seu filho te beijando, te dando um beijo, olhando para você e falando: papai, eu te amo, mamãe, eu te amo. Olha para o olho dele nessa sua imagem e agradece a mãe ou o pai. Talvez ajude você a sentir um pouquinho menos de raiva e entender como ele, aquela outra pessoa, é importante para o seu filho. E se é importante para o seu filho, é importante para você. Independente de vocês não estarem mais juntos, vocês não precisam ser mais inimigos. Tá? Vocês podem levar a vida de uma forma mais tranquila, mais harmoniosa, e seu filho vai agradecer. E se ele agradecer, você agradece. Tá bom? Então é isso. E procura. E se não, eu não estou dando conta. Eu estou vendo, não dou conta de fazer isso. Procura ajuda. Você não precisa passar por isso sozinho. Procura ajuda de um psicólogo, de alguém que conheça a situação, de alguém que já passou por isso. Tá bom? E, mais uma vez, gente, muito obrigado. Obrigado, doutora Cláudia. E eu quero ver, depois eu vou pedir seu contato para o doutor Zé Eduardo, para eu conseguir essa tese de doutorado, para eu ver como que eu consigo. Já publicou o livro, doutora? Livro não, só um dos artigos, mas a tese está disponível no site da pós-graduação de Psicologia da UFS. Tá ótimo, vou procurá-lo, então vou pedir depois o link disso aí. Tá joia? Muito obrigado, gente, muito obrigado mesmo.
Tá? Doutora Cláudia, doutor Se ferrou, hein, Zé? Oi? Se ferrou, hein? Depois de uma reflexão dessa aí do doutor Vitor. É complicado, É igual dar aula antes da Cláudia, né? Eu ainda acho que vocês dois combinaram só para me botar nessa saia justa, mas tudo bem, depois a gente conversa. Mas eu só queria primeiro agradecer imensamente a disponibilidade do Dr. Vitor. Eu sei, ele hoje estava com uma pauta de 4 audiências. E quatro audiências de família no mesmo dia, meu amigo, não sei, olha, eu falei assim, o Vitor vai chegar na hora da live, ele com certeza não vai ter condição, porque é muito pesado, a gente sabe, né? Mas então, de ter, mesmo assim, reservado esse tempinho pra gente, que eu estou vendo os comentários aqui, o pessoal adorando aqui os ensinamentos, e de fato, né, estão certos. A Cláudia também sempre disponível com a gente aí, tanto é que já virou sócia aqui, né, do Papo de Familiarista, né? Então, assim, é importantíssimo isso que vocês estão fazendo aqui hoje. Muita gente ainda vai ver, vai passar lá, que seja 30 segundos, vai captar alguma coisa positiva e vai levar para a vida. E essa sementinha, que é o propósito do Papo de Familiarista, a gente cada vez mais aprimorar e fazer evoluir essa área de família, que isso é muito importante para todo mundo. E só falar duas coisas aqui. Primeiro que é uma coisa do Cortella, né? O Cortella fala que o segredo da vida é que vaca não dá leite, né? Se você quiser tomar o leite, você vai ter que acordar cedo, amarrar, colocar o banquinho, ordenhar. Ou seja, as coisas não vão acontecer para você se você não procurar, se você não fizer o seu esforço. Isso. E um dos esforços que as pessoas têm que fazer é com os cuidados psicológicos, principalmente nesses momentos. Acabamos de falar agora há pouco que entre os 10 fatores mais estressantes da vida, 6 levariam uma pessoa para um advogado de família e sucessão. Então, se você está atravessando um divórcio, você não vai dar conta sozinho. Pode ser que você não dê conta sozinho. Então, tem que procurar sim. Terapia, para mim, devia vir na água encanada, mas infelizmente não é assim que funciona. Então as pessoas têm que procurar a sua terapia. Nós, advogados de família, então temos que estar com a nossa sempre em dia para poder evitar qualquer coisa. É muito importante que você tenha um espaço de articulação da sua fala, de escuta de você mesmo e de poder lidar com essas questões afetivas que são tão complexas. Essa coisa de, eu resolvo isso sozinho, às vezes não é bem assim. Vá atrás, vai ordenhar a sua vaquinha às 5 horas da manhã para você poder beber o seu leite no final. E outra coisa, mais especificamente relacionada ao tema, é aquilo que o filme Avatar nos ensina. Aquele filme, primeiro Avatar, lá naquele planeta imaginário, eles não falavam I love you, não tem eu te amo, como a gente fala, I see you, eu te vejo. A gente tem que sempre lembrar das nossas crianças, enxergar as nossas crianças. I see you, eu vejo você, meu filho. Isso é uma forma muito mais contundente de dizer que ama, sabe? Que é enxergar. Então eu acho que é por aí. Eu acho que os pais vão-se os anéis, ficam as fraldas, é com isso que a gente tem que lidar. As crianças vão continuar ali. As crianças vão continuar ali. É muito importante que a gente tenha essa consciência. E nós somos os super-heróis, nós somos os protetores. Então, se a gente acaba tendo que dar conta. A gente não tem alternativa, a gente tem que dar conta desse papel de super-herói. Por isso a necessidade da terapia e desse olhar que a gente tem que sempre lançar para os nossos pequenos, porque eles estão... Se a gente está estressado nesse momento, imagina eles, né, que não estão entendendo direito o que está acontecendo, não tem nem capacidade para entender a complexidade de uma relação afetiva, ainda mais do seu desfazimento. Então é isso. Cláudia, Vitor, Elton, obrigado por esse espaço, por esse dia. Eu acho que foi muito bom. As pessoas gostaram também. Eu, pelo menos, estou saindo daqui impactadíssimo. Obrigado, gente. Sensacional. Hoje a dormida vai ser mais tranquila, mais leve. Realmente foi um papo fora da curva. Muito bom. É isso aí. Só agradecer, doutora Cláudia, doutor Vitor, Zé do meu brother. Até a próxima.
Mamãe trocando nossas figurinhas. A foto, tá? Tradicional, o print tradicional para a capa da live. Né? Pronto. Vou já subir a live, Zé, do Incolab. Aceite. Eu tenho certeza que ele apertou o print na hora que eu estava. Não, eu esperei você dar o trato aí no layout. Né? Eu marco o Zé nos collabs, né? Que é aquela publicação em colaboração. Eu tenho que mandar uma mensagem para eles. Edu, tá com 3 dias que eu botei lá o collab. Por favor, aceite. Me ajuda. Eu vou já subir a live. Obrigado mais uma vez, doutora Cláudia. Doutora, valeu, gente. Satisfação, Zé. Obrigado a todos por aqui passaram e o que vão nos assistir. Grande abraço e até a próxima. Boa noite, pessoal.